Como já aqui disse muitas vezes, é possível comentar estes episódios no Spotify. O problema é que eu depois não posso responder por escrito, tenho que responder aqui nos episódios. E hoje tenho uma pergunta interessante do Glauco. Ele pergunta se todos os falantes de catalão hoje em dia sabem falar castelhano, se todos os falantes de catalão sabem espanhol, fluentemente. Vou deixar a resposta para o final, fica como suspense. Antes disso, quero falar do tema de hoje, que decidi há pouco, quando estava aqui a pensar o que é que eu vou dizer hoje no episódio, nesta pilha de livros, e decidi falar de um livro que encomendei aqui, enquanto estou de férias. Tive de encomendar porque era um livro... Eu faço questão, se quiserem, por causa do meu interesse particular nessa língua, de tentar comprar um livro em catalão quando venho aqui perto da zona que fala ao catalão ou valenciano. E procurei quando fui a Alicante ainda há poucos dias e não encontrei. É muito difícil de encontrar. Há poucos livros à venda, pelo menos em Alicante tive dificuldade. Também não fui se calhar às livrarias certas, não sei. Na Catalunha certamente que é muito, muito fácil encontrar livros em catalão. Em Andorra também, onde estive há pouco tempo. Na comunidade valenciana, livros em valenciano é um pouco mais difícil e não encontrei um livro que me preenchesse as medidas. Acabei por encomendar, fiz questão de encomendar e veio aqui parar a um sítio perto onde se pode levantar encomendas e encomendei um livro que prova um pouco aquilo que eu disse ontem. Prova que não é necessário escolher a língua com mais falantes daquelas que falamos para poder chegar a mais falantes, porque o ideal se calhar é escrever na língua que nos sentimos mais à vontade, ou na língua em que queremos escrever, e depois confiar que se o livro for bom vai ser traduzido. E neste caso é um livro levezinho de verão, mas que eu decidi começar a ler. Tenho aqui, chegou há bocadinho, não comecei, chama-se Las Calças ao Sol, em catalão, que quer dizer As Cuecas ao Sol, de Regina Rodrigues Sirvente. Estou a ler um pouco à portuguesa, um pouco à catalã, e vou começar e depois logo direi. É um livro, pelo que percebi, é um livro de humor. Depois direi se gostei ou não. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que este livro prova aquilo que eu estava a dizer ontem, porque o livro teve muitas edições em catalão, já vai na 13ª edição, teve mesmo muito sucesso e é um livro bastante grande, e agora vai sair em castelhano, vai sair em espanhol, foi traduzido e vai ser publicado daqui a pouco tempo, como acontece com muitos outros livros. Acontece o mesmo em muitas outras línguas. Se alguém escreve um livro em português, que é uma língua muito falada, mas menos falada do que o castelhano, menos falada do que o inglês, se esse livro vier a ter sucesso, há de ser traduzido para outras línguas. Não há limitação. Ou melhor, não há limitação à partida. Claro que um autor que escreve em inglês tem logo à partida, sem tradução, acesso a mais falantes, mas ao mesmo tempo também tem muito mais concorrência, se quisermos. E se não for a sua língua em inglês, tem muito mais dificuldade em escrever algo que seja importante, que seja bom. Portanto, tudo isto são decisões que se tomam e acho que não é assim uma decisão tão absurda a pessoa querer escrever na língua em que sempre falou desde criança. Mas hoje o tema não é sobre escrever seja em que língua for, e podemos escrever na língua que quisermos, principalmente na nossa, e noutras também, se quisermos, é sobre ler noutras línguas próximas. Porque não é assim tão difícil, se fizermos um pequeno esforço, habituarmos a ler noutras línguas que estão próximas. Claro que nós podemos ler em tradução e nada contra a tradução, tudo a favor, mas nós podemos ter a coragem de aprender um pouco a ler noutras línguas que são próximas, que precisam de algum esforço, é verdade, mas esse esforço é recompensado com termos acesso, de repente, a muito mais livros, tenham sido ou não traduzidos. Este processo implica... Eu estou a falar do conhecimento passivo das línguas, não do conhecimento ativo. Eu não estou a dizer para as pessoas de repente começarem todas a aprender a falar em castelhano, em catalão, em italiano. Estou a falar de aprenderem devagar a ler um pouco mais nestas línguas que estão muito próximas, são línguas latinas. Nós podemos aprendê-las quase pelas diferenças, e estou a falar de aprender a ler, não, como eu disse, a falar nem a escrever. Há um autor que gosto muito, chama-se Gaston Doran, é holandês, e é um autor que escreveu há pouco tempo, já escreveu muitos livros que eu gosto. Um deles chama-se Lingo, outro chama-se Babel. Eu espero que eles venham a ser traduzidos em breve para português. O Lingo fala todas as línguas da Europa, incluindo o português, e é um livro que nos abre os olhos para as outras línguas. O Babel fala das 20 línguas mais faladas do mundo e é uma volta ao mundo extraordinária, que também aconselho, e ele escreveu há pouco tempo
Estes dois livros estão publicados em inglês, infelizmente não ainda em português, de Portugal. O Língua foi publicado há pouco tempo em galego, mas pronto, estes dois livros estão publicados em português. O outro livro é um livro em holandês, que só vai ser publicado em holandês, porque é um livro que chama-se 7 línguas em 7 dias, em holandês, e tenta mostrar aos falantes de holandês como é que podem, com algum esforço, ler mais 7 línguas. Não falar as 7 línguas, mas saber ler livros em 7 línguas. E é um método muito interessante, muito mais rigoroso do que parece. Isto não é feito à toa. E eu estou a tentar que ele venha cá em outubro para falar com quem quiser, em Lisboa. Estou a tentar convidá-lo para vir cá, falar sobre isto e outros temas. É um autor muito, muito interessante e eu espero que em outubro tenhamos cá em Lisboa. Isto no âmbito das línguas latinas implica, por exemplo, saber que se queremos ler em catalão, temos de saber, por exemplo, coisas como cal, é uma palavra que quer dizer é preciso, cal parlar, é preciso falar. Temos de perceber onde é que estão as diferenças com o português e com as línguas que conhecemos, vamos tirando umas pelas outras devagar e vamos começando a conseguir ler aquela língua sempre num processo de aprendizagem, como aliás acontece com todas as línguas, nós estamos sempre a aprender a ler as línguas, mas esta proximidade pode ser mais bem aproveitada do que é hoje, acredito. É preciso saber, por exemplo, que em catalão o passado pode-se fazer com o verbo que corresponde ao nosso verbo ir, por exemplo, vaig parlar, não quer dizer vou falar, mas sim falei, vaig parlar, falei. São coisas que se vão aprendendo com alguma rapidez se estivermos dispostos a descobrir esta outra língua, se estivermos dispostos a começar a ler, não percebendo tudo e depois começando a perceber cada vez mais, consultando dicionários, consultando algumas gramáticas. Pode parecer um esforço inútil, mas não é. Começamos a abrir a nossa mente a estas outras línguas que estão aqui à nossa volta. Estou a falar do castelhano, estou a falar do catalão, estou a falar também do italiano. O francês precisa de um pouco mais de esforço, mas também de qualquer forma a maior parte dos portugueses, quer dizer, a maior parte se calhar já é um pouco ilusório, mas uma grande parte dos portugueses já teve francês na escola, portanto não é este método mais caseiro não é tão importante, mas para as outras línguas aqui à volta, e não estou a falar do galego, porque aí eu penso que a dificuldade não é mesmo assim tão grande, é muito fácil começar a ler em galego, mas todas estas outras línguas estão ao nosso dispor para começarmos a descobri-las, e é isso que eu hoje queria propor. Se um dia passar pela Catalunha, ou já vimos que em Valência é difícil, mas numa destas regiões que fala catalão, experimente comprar um livro nesta língua e começar a ler devagar. Pode ser um livro qualquer, não vou estar aqui a propor nenhum, pode ser o livro que eu ontem, por exemplo, propus, o La Plaça da Diamante, ou até, se quiser, é sempre uma boa técnica, um livro que já leu em português e que agora vai ler noutra língua, assim já sabe a história e vai começando a saborear esta outra língua latina muito menos conhecida do que se calhar merece. Quanto à pergunta inicial, será que todos os falantes de catalão sabem falar fluentemente castelhano? Bem, para começar, há falantes de catalão que não são espanhóis. Há falantes de catalão que estão em Itália, há falantes de catalão que estão em França, outros que estão em Andorra, e por isso os de França e de Itália, podem perfeitamente não saber espanhol e saber catalão. Os de Andorra já será mais difícil, o catalão é a língua oficial de Andorra, a única, mas quase toda a gente sabe falar também castelhano, e muitos sabem falar francês, e aliás muitos sabem falar português, porque há lá muitos portugueses. Quanto aos falantes de catalão do Reino de Espanha, hoje em dia muito dificilmente se encontra alguém, pelo menos mais novo, que não saiba falar muito bem castelhano, porque é obrigatório aprender na escola. Todas as pessoas aprendem espanhol na escola, na Catalunha. As outras disciplinas, da minha parte, são dadas em catalão, mas há sempre, obrigatoriamente, uma disciplina de língua castelhana, e as notas, por exemplo, nos exames nacionais desta língua são iguais às das outras regiões, ou muito parecidas, e por isso não há qualquer dificuldade adicional. Portanto, sim, os falantes de catalão na Catalunha e em Valência, com provavelmente muito poucas exceções escondidas em alguma aldeia do interior, mas todos sabem falar também castelhano. Portanto, por isso é que se punha a pergunta de ontem: se sabem as duas línguas, porque é que vão escrever naquela que tem menos falantes? E eu tentei responder a isso no episódio de ontem, porque para muitos, não para todos, mas para uma grande parte dos catalães, aproximadamente metade, o catalão é a língua que identificam como língua materna, embora não tenham outra que também conhecem tão bem como qualquer falante nativo. E pronto, é aquilo que eu posso responder a esta pergunta. Ontem foi sobre escrever em catalão, hoje é sobre ler noutras línguas próximas. Era algo que nós podíamos fazer com mais frequência e acho que ganhávamos muito com isso. Se não quisermos, temos sempre os tradutores, claro. Então, até amanhã.